Aqui é Podbus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Vou deixar alguns recados aqui. Se inscreva no canal, acesse bus64.com.br e veja lá todo o nosso portfólio de cursos, de consultoria, mentoria dos trabalhos da Bus 64 para você que é profissional ou empresário do ônibus. Seja um membro apoiador do nosso canal. Uma tarifa de R$ 6,99 por mês, é mais barato que uma passagem de ônibus. Você vai estar contribuindo para que a gente melhore cada vez mais e traga cada vez mais conteúdo exclusivo aqui para o nosso canal. E você pode participar de alguns eventos, ter desconto nos cursos e participar de alguns eventos e até ser sorteado de algum brinde ou de algum evento aí da Bus 64, como outros membros já foram. Agora vamos agradecer aos nossos parceiros do canal, SCT Germany, fabricante especializado em fluidos de radiadores. Você não está colocando água de torneira aí no seu busão não, né? Se colocar água de torneira vai dar problema. Tem que ter um fluido adequado e é com a SCT Germany. Os caras fabricam aí o fluido adequado para refrigerar o motor do seu ônibus. Acesse o site aqui na descrição do vídeo e faça uma contação aí com o nosso parceiro da SCT Germany para resfriar aí o motor da sua frota. Nosso próximo parceiro, Vink Chemicals, a empresa alemã especializada em conservantes técnicos e aditivos químicos. O nosso biodiesel não é um dos melhores do mundo e aí a gente precisa equilibrar a qualidade do diesel, o armazenamento nas garagens, né, desse diesel, e o produto da Vink que vai equilibrar o armazenamento do diesel aí no tanque da sua garagem. Acesse aqui o site na descrição também da Vink e conheça o melhor biocida de combustível do mundo. Tesla, mecatrônica, inovação, confiança e tecnologia para o seu transporte. A revolução da manutenção e reparos de módulos de injeção eletrônica da frota diesel, incluindo o sistema de SCR, que é com Arla 32, reparo de painéis de instrumentos e recuperação de catalisadores. Para as marcas, grandes marcas, né, para as maiores marcas aí, Volvo, Scania, Mercedes, MAN, Cummins e MWM. Acesse o site na descrição também e libere a sua frota que está parada aí por problema de falha eletrônica. Além do reparo dos módulos eletrônicos, a Tesla também comercializa chicotes, conectores eletrônicos, filtro Arla e trava antifurto para diversos módulos. A gente sabe que existe um movimento muito ruim aí de roubo e furto de módulos e a Tesla vem aí com uma trava antifurto para a gente tentar inibir na melhor maneira possível o problema que a gente tem no nosso setor. Mais um parceiro, Fretatec, a solução completa para o seu fretamento, uma plataforma de gestão que potencializa os resultados da sua empresa, otimiza o atendimento e as vendas, gerencia suas escalas e resolva os problemas com comissões de viagens. Aquele fretamento, turismo que o motorista ganha aquela comissão da viagem. Tem emissão automática também de autorizações de transportes, como a NTT, e documentos fiscais. Controle financeiro simplificado nessa plataforma e gestão de resultados com relatórios de BI. Também vai estar aqui o site da Fretatec aqui no nosso vídeo. E depois de tantos parceiros, sinal que o canal tá bem, não é isso, Marcelo? Seja bem-vindo, Marcelo. 31 anos de transporte, 31 anos de operação lá na Zona Sul, lá no extremo sul de São Paulo. Aluno do curso de Gestão de Operação em 2022 também, se eu não me engano, foi 2022. Marcelo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe aqui nesse nosso bate-papo. E vamos lá, a gente quer saber como é que você foi parar no busão, como é que você começou, e aí a gente vai sabendo da sua trajetória profissional no setor do transporte. Fica à vontade. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Desde 2022 a gente vem namorando essa visita, né? E dessa vez conseguimos, deu tudo certo. Graças a Deus. Então, eu estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória. São 31 anos. Entrei no transporte dia 11 de novembro de 94. Na época, eu trabalhava anteriormente com faculdade, né? Trabalhava na FAAP, fazia engenharia lá e trabalhava de bedel. E aí
fui demitido, houve um plano do governo lá, que eu não lembro qual exatamente naquela época, foi a transição do URV para o real, e a faculdade mandou alguns funcionários embora, especialmente aqueles que faziam faculdade lá, porque ganhava 2 vezes, além do salário, ainda tinha Bolsa. a bolsa, né, que era integral. E aí eu saí, tal, dei a entrada nos documentos, tudo, seguro-desemprego, tudo. Aí meu cunhado chegou para mim e falou assim: ó, dá o seu currículo, que lá na empresa sempre pega cobrador, né? Aí eu pensei comigo, cobrador, eu era molecão, tinha 19 anos, né, 20 anos. E aí falei, cobrador, cara, trabalhar sábado, domingo, feriado, meu, não quero isso, Andando de lado. não quero isso não. Mas aí, como eu nunca gostei de depender dos meus pais, nem de ninguém, negócio de seguro-desemprego também, acho que eu nunca peguei. Nunca Graças a peguei, porque eu Deus. não Eu cheguei, também nunca gostei nunca disso. precisei, né? Aí eu fui lá e entreguei o currículo para ele. Aí eu lembro que era uma quarta-feira. Aí de tarde já me chamaram para fazer a entrevista. Na quinta me chamaram para fazer a prova. Eu fiz a prova lá, tudo, as continhas, né? E aí eles falaram para mim aguardar que eu iria começar, para falar o dia que eu ia começar. Eu lembro que falei, bom, quinta-feira, sexta-feira, eles vão mandar eu começar na segunda, né? Que normalmente começa na segunda-feira. Sim. Inclusive, eu lembro que tinha até um show da 105 lá na Praça do Campo Limpo. E como eu sempre gostei de samba, de pagode, eu falei, bom, pelo menos eu vou. Nada, Dá tempo de ir no show e depois começar o trabalho ainda. nada. Na sexta-feira mesmo, eles mandaram eu começar já no sábado. Que maravilha. Bem-vindo Aí, ao transporte. aí eu comecei lá. Eu lembro que a primeira linha que eu fiz ainda era uma linha curtinha, Jardim Marizal Pinheiros. É uma linha bem curtinha. E aí eu entrei com o intuito assim, nós estamos em novembro. Dezembro tem as festas, janeiro as faculdades começam a contratar novamente, né? Aí eu mando meu currículo e ingresso novamente na minha área, que eu não quero trabalhar sábado, domingo, e feriado, não. Aí, com esse pensamento. Quando chegou o primeiro dia 5 que eu fui receber, eu olhei assim, contei o dinheiro umas 3 vezes. Falei, não, acho que tá errado. Tá errado, é muito dinheiro. Porque Fazer umas horas extras para quando eu peguei, olhei assim, contei o dinheiro, falei, tem certeza? E aí recebia na boca do caixa, não tinha conta em banco, né? Sim, Aí eu fui ficando, porque a remuneração era boa. era boa. Eu fui ficando, e agora estamos aqui 31 anos no transporte e não me vejo fora do transporte hoje, né? Você sabe que eu falo aqui, ô Marcelo, tem carreira no transporte. Né? Eu comecei como fiscal lá bem próximo à nossa idade, eu tenho 31 também, ou 32, eu acho que foi março de 94, se eu não me engano. Eu já até publiquei lá no nosso grupo, nas redes sociais. A gente tem quase a mesma idade, vamos dizer, de carreira no transporte. E tem como fazer carreira no transporte. Agora, para fazer carreira, é uma coisa que a gente estava falando um pouco antes. Né? Hoje, um grande gestor de transporte, ele não foi formado só numa faculdade. Ele foi formado na garagem, na linha de ônibus, ele foi formado dentro da empresa de ônibus. E existe carreira, tanto é que a gente está aqui. Hoje você trabalha numa liderança de operação, né? E depois a gente vai falar mais um pouco disso. Eu vou querer voltar um pouco lá do cobrador, como é que foi, e depois vir, porque eu sei que não é num passo só, né, que a gente consegue evoluir, que consegue prosperar no transporte. São muitas viagens, são muitos quilômetros, né, muitos passageiros. Mas é interessante a gente trazer sempre profissionais aqui que entregaram a vida profissional no transporte, como é o nosso caso aqui, e poder dizer para essa garotada que está chegando agora que tem como fazer carreira, que tem como evoluir. Né? Eu fazia a viagem de lado, mas eu não gostava muito de andar de lado, eu dava aquela virada no banco do cobrador e andava com as pernas para frente, né? Olhando o movimento, mas tinha que olhar para bater a moeda. Bateu muita moeda lá, não? Batia moeda nessa Com época? certeza. Na época, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Hoje tem os botãozinhos que você aperta ali, já acende a luzinha lá no painel do motorista. Hoje é diferente. Apesar que eu tô recordando aqui numas viagens que eu fazia lá de cobrador, porque eu era fiscal, mas fazia uma hora extra de cobrador também, depois do horário.
E aí, num Vitória daquela época, 95, 96, chegou o botãozinho que acendia lá no painel. Mas depois aquela gaveta ainda, né, antiga, de madeira e tal, Sim. depois vieram as de fibras, e aí aquilo quebrava, depois ninguém consertava. Mas hoje em dia, a tecnologia ajuda muito, até com câmeras e coisas desse tipo, né? Agora me fala uma coisa, cobrador, em qual momento que você saiu da profissão do cobrador? Ficou quanto tempo de cobrador? Eu trabalhei de cobrador mesmo em torno de 6 a 7 meses Foi. de cobrador. Aí eu pedi para praticar para fiscal, porque eu sempre fui curioso. O intervalo que a gente tinha, eu parava lá no fiscal, falava, por que você marcou isso aqui? Ou como você chegou nessa conta aqui? Né? E aí curiosidade, aí um dia eu cheguei na garagem para trabalhar, que eu sempre gostei de fazer os primeiros carros. Cheguei lá e aí o plantonista chegou e falou assim, me chamar de brinquinho, né? Que eu usava brinco, Usava brinco? usava brinco. Cabeludo? Cabeludo. Não, na época não era cabeludo porque não podia, Não né? podia, né? Aí o brinco, às vezes, a gente fazia escondido, mas quando alguém via, mandava tirar também, Tá. porque era mais restritivo. Aí ele falou assim, ô Brinquinho, você não sabe marcar ponto, não? Eu falei, cara, eu nunca marquei, mas daí que eu marco. Daí que eu marco. Aí ele falou, tá bom, onde vai ser? Lá no Monte Quêmio. Eu marquei lá, tal, naquele dia. E aí sempre que faltava, eles me colocavam, né? Até que eles me passaram direto para fiscal. E na época, para a gente ser promovido, hoje não, hoje as empresas se esforçam em seguir mais Um plano de de carreira, perto, seguir mais de perto a lei, né? Antigamente não, antigamente a gente fazia um acordo, tá? né, para poder ficar ali, para poder receber a promoção. Então a gente Sim. fazia um acordo, né, e para ser promovido. Então, eu tive registro de fiscal só na minha carteira. E passei por quase todos os cargos. Que era assim que funcionava, Sim. né? E hoje a empresa precisa seguir aí a legislação e aí isso burocratiza, por um lado, né? Tem um plano de carreira, e isso acaba, eu acho que é correto, a gente precisa seguir a legislação, mas eu acho que isso hoje burocratiza, acaba dificultando um pouco mais. Antes era um pouco mais simples, você vê, você com 6, 7 meses aí de cobrador, já teve uma oportunidade e já foi marcar carro no ponto final. Eu estava de fiscal e já podia fazer uma linha outra de cobrador. Eu acho que era mais livre esse trabalho. Lá nos anos 90, como eu sempre falo Sim, aqui. a gente tinha mais liberdade, né, Alex? Igual eu era cobrador e estava trabalhando no ponto. Mas se num determinado momento eu desistisse ou a empresa achasse que eu não tinha potencial, eu voltava para cobrador, continuava com o meu emprego. Hoje não, hoje com a promoção automática, se não der certo, É ruim. ou eu peço para sair ou a empresa me manda embora. É, porque não fala, ó, Então, você vai para cá, mas se não der certo, exatamente, não dá para não voltar. tem retorno, né? Eu acho que tem empresas hoje, Marcelo, que estão até flexibilizando isso, porque a gente chegou num momento difícil, né, em mão de obra no setor do transporte, e eu vi empresas que tinham essa regra que estão tentando flexibilizar, falar, vamos experimentar, se não der certo, você volta para o seu lugar, que era o que acontecia antes, né, mas é uma coisa, é uma política de cada empresa, é diferente. Isso, e eu mesmo como fiscal, aí eu trabalhei no ponto mesmo, assim, uns 9, 10 meses, né? Na linha do Jardim Jaqueline. Jaqueline Bandeira, na época. Hoje é de outra empresa, mas na época a gente fazia essa linha. Aí quando eu saía com o ônibus, bem, quando eu não saía, eles pediam para mim fazer vistoria na rua. Motorista que passa na esquerda, como se Uma fosse, como se fiscalização. fosse isso, um inspetor. Ou então, eles me colocavam para fazer pesquisa, para fazer programação. Hoje não, hoje existe programa que faz. Sim. Você já sabe, antigamente não. Antigamente a gente ia num determinado ponto, marcava ali os ônibus que passavam, o nível de lotação, depois ia num determinado ponto mais para frente, até para a gente chegar num consenso para ter um tempo de viagem, A né? gente, nessa época, olhava, uma pesquisa de ocupação como essa, em alguns casos tinha o desenho do ônibus no relatório e a gente colocava de nível 1 a nível 6, né? O nível 6 é o mais cheio, o nível 1 é vazio. E em algumas pesquisas que eu fiz lá nessa época, a gente tinha que estimar mais ou menos, dar aquela contada por cima ou pela experiência, a Sim. lotação do carro. Eu acho que tem lá 64 passageiros.
né? Não, acho que tem 60, acho que tem 40. A gente ia fazendo essa pesquisa de ocupação de frota para ver oferta, demanda, coisa que hoje tem muita tecnologia para isso. Mas eu acho que a gente ter feito isso no passado ajudou a gente a entender Sim. fundamentos do transporte, né? Então, e aí depois na rua, aí eles me colocaram para trabalhar diretamente com o programador, né? Daí eu trabalhava com ele, então eu aprendi a fazer um pouco de programação. Meio rudimentar, né? Porque era tudo na mão mesmo, máquina de escrever, computador quase não tinha naquela época, né? Então era meio rudimentar, mas eu aprendi a fazer programação. Aí de lá me colocaram para trabalhar no plantão. Trabalhei no plantão por Soltura de frota, recolha. soltura e recolhida de frota, né? E naquela época a gente tinha que arrumar funcionários, tinha que E arrumava convencer. com o telefone. Exatamente, tinha que convencer o funcionário a vir ajudar a gente, Ó, né? você que tem o WhatsApp aí, ô plantonista, meu amigo, que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal. Pessoal da fiscalização, os cobradores, motoristas que não estão inscritos, aperta aí, ajuda a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o comentário para quem conhece o Marcelo aqui, ou o Álvaro Marcelo, se já trabalhou junto com ele também, ou se simplesmente é amigo. Mas o plantonista de hoje, que tem o WhatsApp, que manda a mensagem, já chega para o motorista direto. Essa época que você estava falando, a gente tinha que ligar num telefone público, às vezes, e pedir, dá para você chamar o rapaz que mora aí na casa da frente, porque nem eram todos os funcionários que tinham telefone. Não, E os funcionários, por outro lado, tinham que usar ficha, ou ligar num 0800, que nasceu naquela época também, para falar com plantão. Então, hoje, você consegue ligar para o cara pelo WhatsApp ou mandar uma mensagem. Tá? Facilitou muito essa comunicação, né? Até para o próprio... Hoje, por exemplo, a gente quer dar um recado para o motorista. Para todos os motoristas. Eu não ligo para o motorista, eu ligo para o cobrador dele. Tá. Né? Cobrador, faz um favor para mim, assim que você chegar no ponto final, pede para o fulano ligar para a garagem. Boa, para o motorista não... Se eu ligar para o motorista, ele olhar, quando ele chegou, eu sou obrigado Exatamente. a conversar com ele, né? Então, para evitar essas situações, a gente liga para o cobrador. Mas hoje a facilidade de comunicação é muito grande. É muito grande. Antigamente, não. Antigamente a gente tinha que... A gente já olhava os relatórios um dia antes, já calculava ali, poxa, preciso de 10 duplas para amanhã. Então a gente já ligava para o funcionário, amanhã você não quer vir fazer tal horário? E assim a gente conseguia suprir essa necessidade que a gente tinha de funcionários, né? Devido à falta, ou quadro defasado mesmo, dependendo da situação. Mas esse foi meu primeiro momento, até que as empresas houve uma reestruturação no transporte de São Paulo, que começou com a Marta, né? E embora para mim tenha sido terrível, porque eu tinha 9 anos na empresa, e simplesmente a São Paulo Transporte, ela sumiu por 7 meses, e depois daqueles 7 meses, ela pegou, foi embora, e cada um com seus problemas. Perdeu, então, os 9 anos. Isso, perdi os 9 anos, tem 21 anos, até agora eu estou esperando que eles voltem, né? Para que eles voltem de alguma forma. Estou esperando receber e eu tenho vontade, mas esperança já não tenho mais, né? Aí eu ingressei numa outra empresa que me acolheu. Eu lembro que na época eu conversei até com um rapaz, ele falou para mim, falou, só que a empresa não está admitindo fiscal, ela só admite cobrador. E talvez, ainda eles estão negociando aí entre sindicato e patrão, um tal de cobrador genérico. Tá. Ou seja, você iria fazer só 5 horas, né? O valor da hora era o mesmo, só que iria ter um valor, uma quantidade de horas limitado e não tinha direito a ticket. Era um cobrador genérico mais barato. Você sabe que nessa época várias empresas, não só em São Paulo, mas em vários estados do Brasil, buscaram essa solução para baratear o custo da folha de pagamento e aí estavam criando o fiscal genérico, que o fiscal que não era mais fiscal, que era despachante, que era apontador, aí começavam a dar títulos diferentes para a função, ou cobrador genérico, até motorista genérico, eu ouvi falar aí nessa época. Bom, infelizmente ou felizmente, não vingou, né? Porque a gente sabia que era uma necessidade das empresas naquele momento, mas que também estava bagunçando um pouco a organização, né, das funções de cargos e salários aí das empresas.
E aí você entrou como cobrador, voltou Isso, para cobrador. entrei como cobrador genérico. Genérico. Então você foi do genérico. Lembro, porque eu ainda lembro que eu comentei com a pessoa, pode arrumar para mim para varrer o pátio lá. Boa. Eu estando lá dentro, aí você pode me esquecer que aí lá dentro eu me viro. E foi justamente o que aconteceu. Eu entrei de genérico, uns 3 meses depois, eu estava entrando na garagem para pegar o relatório. Aí o rapaz do sindicato da fiscalização olhou para mim e falou assim: Você era fiscal lá na outra empresa, não era? Falei: Era sim. Ele falou: Você não quer fazer um favor para mim? Eu estou sem fiscal lá no Largo da Batata, você não quer marcar lá para mim? Você trabalha no Largo da Batata? Não? Trabalhei no Largo da Batata, lá era Largo da Batata, não tinha. Eu trabalhei no Largo da Praça da Bandeira, né? Porque não tinha terminal Bandeira. Sim. Não, porque eu trabalhei no Largo da Batata também. Eu já era da inspetoria, do planejamento e tal, de linhas metropolitanas que operavam, né, dentro da Grande São Paulo, linhas da MTU, mas eu tinha uma rotina de passar no Largo da Batata no final da tarde para ver o movimento, a recolha dos carros, Sim. tal, esse tipo de coisa. Então aí eu fui trabalhar lá. Eu estava saindo com o relatório e falou: Você não quer ficar escalado lá? Ah, tudo bem, para mim não tem problema não. Era genérico, fazia 5 horas só, lá eu ia fazer 10 horas de serviço, Nossa, pelo menos uma hora extra. já tinha dobrado a carga já. Aí comecei a trabalhar lá, de lá me transferi para o terminal Capelinha, na mesma linha, só que no TP da linha. Que aí você tá vindo mais pro extremo. Isso. Tava Aí, lá no centro, tá vindo pro chão do bairro. isso, exatamente. Aí tava no terminal Capelinha, um dia tocou meu telefone. E ó, preciso que você venha aqui na garagem. A gente fala: Poxa vida, será que eu fiz, né? A gente já acha que fez alguma coisa errada. Pô, mas não é, vamos lá. Aí eu cheguei lá e a pessoa me chamou e falou assim: Ó, a gente estava avaliando aqui, a gente está precisando de um plantonista e pela sua desenvoltura, a gente queria que você viesse aqui trabalhar aqui dentro com a gente. Você aceita? Aí eu fui trabalhar no plantão. Trabalhei no plantão pouco tempo, 1 mês, 2 meses. Aí já me transferiram para mim trabalhar no escritório para fazer recurso de multa de Resan. Recurso de multa de Resan. Ajudar a fazer o recurso. O recurso, aonde está a regra do Resan no contrato da SP Trans é no anexo G64, não é isso? Sim. Pois é, aí perguntaram uma vez para mim se eu tinha alguma coisa a ver, porque minha marca é Bus 64, pode Bus 64, e o anexo que estava montando as empresas era G64. Falei: Não tem nada a ver, é só mais uma coincidência, né, do 64, do número 64 passando aqui por nós aí. Então, e aí, dali eu fiquei trabalhando por um tempo, ajudando ali a fazer recurso das multas de Resan, até que me pediram para ir trabalhar no COC, o Centro de Controle, né? COC, Centro de Controle Operacional, ou Centro Operacional de Controle, também conhecido como CCO, Centro de Controle Operacional, depende. Aí eu fui trabalhar lá no monitoramento. Eu trabalhei no monitoramento ali um tempo. Inclusive, quando eu fui para lá, eu já, poxa, 1 mês aqui, 2 meses ali, a gente já fica cabreiro, né? Tava até falando com uma pessoa a respeito disso. Eu falei assim: Poxa vida, né? Eu tava tranquilo lá, já me mudaram de novo, né? Me joga para lá e para cá. Né? Será que é alguma coisa comigo? A pessoa falou: Você já parou para pensar que ao invés de ter algum problema com você, será que não é porque as pessoas confiam no seu trabalho? Exatamente. E precisam de você nesse setor? E aí trabalhei no monitoramento um bom tempo, aí me pediram para ir trabalhar na moto. Trabalhar de inspetor na rua. Calma aí, antes de você ir para a moto então, calma aí. Eu queria que vamos fazer uma pausa aí, porque a gente teve, a nossa carreira foi parecida mesmo, não só no tempo, mas pelas passagens. Eu fui fiscal, depois escalante, depois fui programador. Quando eu cheguei inspetor, caí, a empresa mandou embora, entrei numa outra empresa do grupo, voltei para fiscal de novo. Os caras falaram: Mas você não era já inspetor na outra empresa? Agora voltou para fiscal? Eu falei a mesma coisa pro meu diretor, né? Pode me colocar para lavar o ônibus à noite, que eu tô aqui para trabalhar. E sempre fazendo uma jornada, e eu falei: Deixa comigo, põe em qualquer lugar. Falou: Ia te pôr no DP, mas o DP dessa empresa vai fechar, porque vai juntar com a outra e tal. E aí, eu tô falando isso para lembrar que além da carreira legal que a gente tem no transporte, tem carreira. E aí, você
esteve presente na minha segunda turma do curso de gestão de operação, que hoje já são mais de 5.000 alunos já, você lembra? É a segunda turma. Eu acompanho o grupo. Você acompanha lá, e aí eu queria saber, antes da gente continuar com a sua jornada da moto, eu queria saber como é que foi essa experiência no curso de gestão de operação, né? Eu lembro que na época a gente mandou um convite para você e você aceitou tal, através da liderança lá. E aí você foi no... E como que foi essa experiência? Porque assim, você tem conhecimento hoje para entregar, e eu não sei se eu já te falei isso, mas você tem o conhecimento que eu tenho hoje, né? Para entregar, para formar pessoas ou para dar essa experiência, porque você viveu tudo isso. Você não é o cara da operação que foi criado nos bastidores, não, como a gente fala aqui. Foi criado na rua, fazendo todas as funções, Sim. de cobrador, fiscal, e agora vai para a moto, já foi para o COC no GPS lá, e ainda tem mais viagens. Fala um pouco como é que foi só aquela experiência do que você se recordar dessa sua participação no nosso curso Gestão de Operação em 2022. Então, como eu disse, a gente aprende muitas coisas na prática. A prática é primordial para o transporte. Mas muitas coisas, como a gente estava conversando, né? Às vezes a gente quer saber, a operação quer saber o quê? Do ônibus na rua. Ônibus na rua. Eu, ali na operação, nunca me preocupei com o custo que tem um ônibus na rua, né? E quando eu comecei a fazer, acho que foi até no primeiro dia mesmo que tem aquela dinâmica que a gente monta uma empresa. Você vai montar uma empresa com quantos ônibus você quiser. Exatamente. Você que vai definir o tamanho da sua empresa. E aí, é claro, o nosso ego sempre quer uma empresa maior. Sim. Né? O nosso ego sempre quer uma empresa maior. E quando a gente começa a fazer as contas ali, calcular o custo que é para manter aqueles ônibus em operação, a gente começa a pensar direito se a gente quer realmente aquilo tudo de ônibus, né? Exatamente. Porque são vários cálculos ali que a gente fez, né? Foi maravilhoso ali, porque a gente começa a entender o porquê de determinadas coisas, né? Até no plantão ali, esse curso, ele vai em tudo mesmo. Desde que o ônibus ele é abastecido, de como ele é o pneu, o custo do pneu, o custo do pessoal. E aí, quando chega ali o plantonista, a pessoa chega ali 9h43, e a gente põe 9h45, para a gente que está ali digitando, Normal, não faz diferença nenhuma. Mas para o patrão que está lá em cima, que tem ali 1.000 funcionários, e vê aqueles 2 minutos para cada funcionário por dia, quando a gente faz por mês e por ano, dá para comprar um ônibus. dá para... Então, a diferença é o que eu falo. Então, o curso, ele abre a nossa mente nesse sentido, que a gente passa a avaliar não só o que a gente precisa para ter o ônibus na rua. A produtividade, né? A gente faz quanto se compensa exatamente. Eu lembro que no segundo dia teve a dinâmica da lotação do ônibus, né? Porque muitas vezes a gente faz uma programação e não é aprovado e a gente fica se perguntando por que não aprovou. E aí eu lembro que você disse, o importante é que a gente convença o órgão gestor de que aquele ônibus naquele horário não faz sentido. Exatamente. Né? Porque eu estou simplesmente rodando sem ter passageiro suficiente para me cobrir o meu custo. Maravilha. Eu acho que é um dos melhores depoimentos do curso de gestão de operação. Dá para entender que você gravou e com detalhes, e é por isso que eu falei um pouquinho antes. Você tem potencial para ensinar, e eu acho que tem experiência aí para ensinar, para começar a entregar. Eu vi pela sua participação na época, e agora pelo seu depoimento, que eu devia parar o podcast aqui e falar, continua falando do meu curso aí, ô Marcelão, porque eu vou... É bom para as pessoas, é bom quando o conteúdo que a gente entrega, agrega de alguma forma, né, na carreira do pessoal. Mas é isso. Fiquei feliz com a sua participação na época, e desde aquela época que o convite estava aberto para o podcast, hoje você está aqui trazendo esse testemunho, né? Essa prova social de que o curso de gestão de operação começou lá atrás, era a segunda turma sua, se eu não me engano, foi em Santo André, né? Foi em Santo André. Foi a terceira turma, próximo verdade? do shopping lá. Isso, lá num hotel em Santo André. Hoje, acho que eu já perdi a conta da quantidade de eventos que tiveram, mas é importante saber que ficou algum conhecimento aí. Eu acho que é porque você é um cara bom de matemática, um cara desenrolado, um cara que nunca parou, que está sempre caçando uma hora a mais para fazer ou para entender
né? Como é que funciona isso tudo. Legal ter esse depoimento. E aí continua então. Se quiser falar mais alguma coisa desse evento do curso, depois a gente vai para a moto. Não, e o curso, né, falando um pouquinho mais, ele abre muito a mente da gente, porque a gente, e ali tinha eu que era diretamente da operação, encarregado de operação. Tinha escalante, tinha um funcionário não era Prodata, Da da Globus, Praxis. da Da Praxis. Praxis, né? Eu esqueci. Tinha, Eu tenho o contato dele até hoje, acho que é Rodrigo, Rafael, um negócio assim. tá. Eu tenho o contato dele. Tiveram vários deles. É um funcionário da área de tecnologia, né, do transporte, e tinha E outros lá também, de outras empresas de tecnologia no tinha fretamento também. o escalante da Via Sul, se eu não me engano, Tava estava lá. lá. Então, tinha pessoas, tinha uma moça também que ela era escalante, inclusive foi você que deu o curso de escalante para ela, Foi. que ela falou lá no Da curso, Zona Leste de São não Paulo. é isso? E a gente interage com pessoas de outros setores e a gente vê que o curso ele não está voltado somente para a operação direta, né? Porque a operação, ali onde eu trabalho ali como encarregado de operação, ali é o final da corda, Exatamente. é o final da corda. Agora, quem vem trançando ela lá de cima também precisa entender tudo isso, Exatamente. né? Então, quando a gente começa a entender aqui a dor e o que começou lá em cima tem, e ele lá em cima entende a dor que eu aqui embaixo vou ter, eu acho que há uma sincronia e as coisas tendem a fluir mais naturalmente. Legal. O que a gente hoje, a gente procura fazer muito com o pessoal da manutenção. E houve uma cultura, né, que hoje, graças a Deus, está sendo dissipada, de que manutenção não quer saber da operação e a operação não quer saber da manutenção. É uma polêmica, né? É, Existe aí uma guerra isso. entre operação e manutenção Isso. nas empresas de Então, ônibus. hoje está dissipando isso, e esse tipo de curso, tanto de gestão de operação como gestão de manutenção, ele ajuda a dissipar isso, que a gente Exatamente. vê a importância de cada um para a organização, né? Exatamente. Então, porque se a empresa não tiver essa fluidez entre os setores, ela tende a ter problema. Ela Exatamente. tende a ter problema, Ó, né? depois uma aula dessa aqui, você que está interessado em fazer cursos voltado à gestão do transporte, seja gestão de operação, gestão de manutenção, gestão de escala ou qualquer outro curso que tenha no nosso portfólio, acesse aqui bus64.com.br e aí tem outros depoimentos lá no nosso site, nas nossas redes sociais e aí faça aí como Álvaro, participe desse evento, né? O gestão de operação fala da empresa inteira, o gestão de manutenção, eu abordo a empresa sempre como um todo. São mais de 5.000 alunos nos cursos da Bus 64, já tiveram alunos de todas as funções que a gente imaginar. Eu estou tentando encontrar alguma função que ainda não esteve, né? Mas eu acho que já foi de tudo que você imaginar, desde o empresário sentado ao lado do estagiário, do estudante de logística, que nem estava trabalhando ainda no transporte. Eu acho que esse nosso curso é uma grande integração do transporte e dos valores e dos processos aí do transporte. Bom ter essa excelente, né, recomendação e, né, esse depoimento legal do quanto foi valioso esse trabalho. Valeu a Com pena. certeza. Foi, Com não, certeza. está sendo valioso, né? Graças a Deus, Ele é graças a Deus. aplicável, ele é aplicável em todos os setores e a gente continua tendo bons frutos de aplicar o que foi aprendido ali, né? Então, aí voltando um pouco, Voltando para a moto. voltando para a moto, né? Aí eu fui para a moto. Eu lembro que na época eu tinha a categoria A, mas eu não tinha muita experiência com a moto. Tá. Vinha de casa para o serviço, que é 4 km, e voltava, então quase não saía Você de não moto. era cachorro louco. Não. Apesar do brinco, lá nessa época eu já não tinha mais do brinco, mas não era cachorro Aí, louco. aí pediram para mim ficar na moto. Tudo bem, só que eu falava, só que não adianta me acelerar que eu não vou correr, né? Inclusive, foi uma das coisas que me falaram, ninguém quer que você corra, porque não adianta você se machucar e depois o prejuízo é maior, né? Exatamente. Aí fui para a moto, ajudei, acredito que eu contribuí bastante também. Na época a gente enfrentou um momento de instabilidade, foi quando houve o manifesto de tarifa zero, Lembro. né?
lá em São É um Paulo. momento marcante, né, no nosso Isso. setor de E, transporte. Esse. foi acho que quase uma semana de protestos E diários você estava justo na moto, na que era moto. onde você tinha que estar no meio da bagunça lá Isso, para tentar organizar o exato. negócio. Então, o que que a gente fazia? A gente pegava, via onde estava o movimento, vinha num determinado percurso para desviar os ônibus. Ó, você não vai até lá não, só já vira aqui e volta para o final. É interessante falar, ô Álvaro, porque tem, para quem é de São Paulo, a moto é muito óbvia, né? É como se fosse para os nossos inscritos aqui que não conhecem a operação de São Paulo, o cara que é da operação e trabalha na moto é como se fosse um inspetor, um fiscal de linha, só que ele é motorizado aí, Isso. sobe na moto e para chegar mais rápido nos atendimentos de ocorrência, para desviar carro, para atender um possível ocorrência aí. Então é isso. É que a gente fala do motoqueiro, do operacional, Isso, exatamente. na SP Trans, é muito comum para gente que convive com isso. Para quem é de outros estados, fala, mas como assim? É ônibus ou é moto? Agora os caras mudaram o tipo de transporte. É só a condução do inspetor, da fiscalização de rua. É que o objetivo da moto é que se chegue mais rápido à situação. Exatamente. Então a gente, claro, faz o nosso serviço de fiscalização, né, de inspetoria, e aí acontece um acidente num determinado local. Normalmente, quando acontece um acidente, o trânsito fica comprometido. Se você vai de ônibus, Não você chega. vai parar no trânsito. Se vai de E- carro, não chega E a também. moto tem uma possibilidade de você chegar mais rápido para dar as primeiras tratativas ali. Exatamente. Uma ocorrência, prestar um atendimento, às vezes alguma vítima, se houver, né? Ou então até o próprio operador, que tem operador dependendo do sinistro, ele às vezes fica tão abalado que ele não consegue nem dirigir mais. A gente até recomenda que, dependendo, né, da ocorrência, que preserve o Preserva o operador operador. para que ele não volte a dirigir ali naquele momento, que venha um motorista reserva, alguém Sim, é o que operacional nós consiga, fazemos. né, recolher o carro Sim. até fazer uma análise mais apurada, né, da situação emocional desse motorista, né, desse motorista que está envolvido Sim. ali naquele acidente, muitas vezes sem nem culpa, né, às vezes é uma fatalidade, mas é uma preocupação, né? Então é exatamente isso que nós fazemos, né? Nós chegamos mais rápido na situação, damos ali as tratativas, até que chegue uma outra pessoa e fique ali para que a gente volte a ter liberdade para circular. E a não ser que exija que a gente fique ali. Mas caso contrário, a gente deixe uma outra pessoa que não está motorizada, que ali já está, a Controlado a situação já situação? está estruturada para a gente poder circular novamente. Mas a moto, nesse sentido, quando tem manifestação, igual agora tem muito política, né? Então a gente sempre está lá também para ver os ônibus, que não é simplesmente a gente desviar o ônibus. A gente pode simplesmente, ó, entra nessa rua aqui, vira aquela ali, sai. Não, mas a gente tem que ir na rua para saber se o ônibus passa. Se ele não vai deixar metade do para-choque traseiro na valeta lá. Hoje nós temos ônibus de grande porte, nós temos ônibus que hoje não são altos, como eram os de fecho de mola, né? Hoje Suspensão a ar. suspensão a ar, então a gente tem, tudo isso tem que ser avaliado, né? Se não tem galho de árvore que vai danificar o ônibus, então não é simplesmente, ó, entra aqui. Uma coisa que acontece muitas vezes, Álvaro, até no transporte de fretamento eventual, ou conhecido como turismo, tudo, porque você tem que saber onde que o ônibus vai passar, né? Na linha convencional do transporte urbano, aí, como é o caso em São Paulo, não teria problema se não houvesse tantos desvios por tantos motivos diferentes, né? Como você falou, seja uma manifestação, um evento político no centro da cidade, coisas desse tipo. Mas tem que ter o cuidado, e aí é o operacional que vai até para validar essa rota aí, se não vai, o ônibus não vai ficar preso por ali, né? Isso, exatamente. Então é uma preocupação que a gente tem, porque se o ônibus, a gente fizer um desvio e ele ficar travado ali, aí o prejuízo é muito maior. Ele vai ter que chamar o SOS, ele vai ter que fazer, e o trânsito que vai formar ali na região, sem falar as autuações, né? Então a gente tem que notificar o órgão gestor de que a gente está fazendo o desvio e o motivo, né? E o cara que é operação de elite, ele faz conta de tudo isso. Tem. Ele já fez a conta da quilometragem do passageiro que deixou de ir, da quilometragem do carro reserva ou do SOS, tá fazendo a conta dos passageiros que perdeu, e aí quando chega no resultado, fala, "Pô, esse problema não é só uma substituição de carro, né? Exatamente. É um resultado negativo, não só para o custo, para a qualidade, para a produtividade
da empresa. Porque hoje o transporte, principalmente em São Paulo, ele tem um controle maior do órgão gestor, né? Com certeza. Foi feito um contrato, as empresas aceitaram, então tem que cumprir. A partir de quando você assinou um contrato, você não tem mais como se arrepender, tem que cumprir. É um dos contratos, é o contrato mais Né? pesado que eu já vi voltado à gestão de Então, transporte. tudo isso influencia. Para a gente fazer um desvio, o órgão gestor tem que estar a par, porque tem hoje os controladores de viagens, que são automáticos, e se a gente não chegar no ponto final, não contabiliza a viagem. E a gente, além de não receber, a gente eleva a multa. E quando o órgão gestor autoriza, a gente vai lá e faz uma carta, e isso tudo é contrabalançado, né? Mas tudo isso precisa levar, por isso que a gente tem que comunicar o COC, ó, vai entrar na rua tal, sair na rua tal, para entrar na rua tal, para voltar para a rua tal. Então é tudo um processo. E é tudo um processo documentado, registrado Documentado. E em tempo real com o órgão gestor, real. né? Que não é uma prática comum em qualquer outra cidade, né? A gente da Amplitude Consultoria, Bus 64, a gente roda o Brasil inteiro, vem trabalhando com empresas de transporte, seja com curso ou com consultorias, e essa característica do órgão gestor estar te vendo em tempo real, a gente vê principalmente em São Paulo. Em outras grandes cidades, óbvio, mas na maioria das cidades, nas menores cidades, isso não acontece. Então, lá em tempo real, o cumprimento de viagem, ele tem que acontecer e um ponto interessante, né? A pontualidade precisa acontecer. Se você programou algumas viagens aí, 5h10, 5h20, 5h30, se saiu 5h33 ou 5h34, já está fora da pontualidade, não é isso? São 3 minutos ainda? 3 minutos. São 3 minutos do programado para o realizado. Então, isso que é fazer gestão de transporte de forma séria. Eu entendo a dificuldade, né? Porque 3 minutos, dependendo do caminhão que for fazer uma manobra na frente de um ônibus, né? Ele demora às vezes quase 13, 15 minutos. E São Paulo é uma cidade atípica, né? Uma mega metrópole. São Paulo é a capital financeira da América Latina. Exatamente. Né? E é um canteiro de obras, um eterno canteiro de obras, porque termina uma obra, começa outra. E não tem muito o que fazer, porque o nosso anel viário, ele já está estagnado. Ele já está estagnado. Se a gente não tiver uma boa gestão do transporte público, a tendência é só piorar. Porque a densidade demográfica da cidade de São Paulo cresce de forma assustadora. Cresce de forma assustadora. Hoje, as pessoas falam muito em situações para resolver o problema. Por exemplo, o metrô. Vai ter metrô até o Jardim Ângela, por exemplo, que não estão cogitando, estão fazendo, né? Só que o que eles esquecem é que quanto tempo demora para se concluir esse projeto? 5 anos? Com tudo certinho, 5 anos. Daqui 5 anos, aquelas crianças que estão ali com 8, 9, 10 anos já estão utilizando o ônibus. Então, daqui 5 anos já não está resolvendo mais. Exatamente. Não existe um projeto futurista, alguma coisa que se faça. Então, por isso que o transporte público ele é muito importante, porque a partir de quando as pessoas passam a confiar no transporte público, eu sei que eu vou sair 5 horas de casa, vou chegar 5h05 no ponto, 5h10 o ônibus passa. A partir de quando eles começarem a confiar nisso, eles deixam o carro em casa. Então, o trânsito tende a melhorar. Por quê? Porque hoje você sai de madrugada de casa, as pessoas, muitas vezes, ali na Zona Sul, eu falo pela Zona Sul porque eu moro ali a vida inteira, né? Aproveitar, deixa eu só falar pro pessoal que é da Zona Sul aí, do Extremo Sul, Vila Fundão, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Se a Zona Sul, se a Vila Fundão só se inscrever no canal, a gente tá estourado no YouTube, hein? Porque, então, Alex, o que acontece é que a pessoa, ela não tem segurança nem de ficar no ponto. Muitas ficam escondidas atrás do poste, ficam nas vielas, aqui perto de um escadão, porque qualquer coisa sai correndo para cima. Porque não tem... Então, a partir de quando você confia que o ônibus não vai te deixar na mão, melhora o trânsito, porque as pessoas... Porque hoje, se você sair da Zona Sul, lá de onde eu moro, para ir na região central resolver alguma coisa, se você for de carro, você está perdido. Perdido. Você está perdido, porque além do trânsito, tem o estacionamento, tem uma série de situações. O ônibus, ele vai pelo corredor. Você sabe que o nosso deslocamento aqui
né? A gente está no ABC aqui em São Bernardo. E qualquer consultor que é daqui, todos os consultores da Amplitude hoje estão, né, aqui na região de São Bernardo do Campo, Diadema, Santo André. A gente sai daqui para ir lá para o extremo sul, lá para qualquer garagem dessas lá, a gente vai pelo Rodoanel, inclusive. Porque não tem condições de ir pelo centro, por conta do trânsito. E mesmo assim, no Rodoanel, a gente está ficando parado no Rodoanel, porque o Rodoanel já nasceu travado também. Sim. E é complicado isso, né? Porque assim, mas eu acho que a abordagem em si é importante. Se a gente tiver a pontualidade, como ela é fiscalizada em São Paulo, o passageiro consegue confiar no ônibus, né? Hoje tem tecnologia que ajuda também, tem a gestão da SP Trans e das empresas operadoras aí, das concessionárias, que garantem essa pontualidade mais assertiva, vamos dizer, ou mais próxima do que é programado. Diferente de outras cidades que o passageiro vai e não sabe se o ônibus vai vir ou não. E às vezes, mesmo com a tecnologia dizendo que esse ônibus está vindo, ele não está. Porque alguém parametrizou alguma coisa errada ali, né? Mas eu acho que é uma preocupação da operação, de quem está na liderança da operação, ou de quem leva a empresa a sério, a empresa de transporte de passageiros a sério. Quem tem diesel na veia? Tem diesel na veia aí, Marcelo? Não tem? Com certeza. Depois que pisou, Depois que pisou, já era. Quem tomou dessa água aqui, para não. tomar de outra é difícil, viu? Eu tava falando com um amigo, ele foi para Bangladesh, né, país da Ásia, e aí fez um turismo lá. Ou eu sempre pergunto do ônibus, né? Se você falar para mim, eu fui para tal lugar, e como que é o ônibus lá? Depois ele mandou o vídeo e eu falei, Jesus amado. É uma coisa de louco, porque aí é uma superpopulação, Sim. é aqueles ônibus que andam um ralando no outro, junto com bicicleta, tuk-tuk, é um negócio de louco. Mas São Paulo é uma panela de pressão. Sim. Daqui 5 anos, como você estava falando do metrô, pode virar uma outra coisa. E aí o metrô já nasce morto como nasceu o nosso Rodoanel aí. Sim, o transporte em São Paulo hoje melhorou muito, mas ainda existe muitas coisas para melhorar. As exigências dos próprios usuários do transporte são outras, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar registrado em 89, trabalhava de office boy, então eu ia para a empresa, o dia que eu conseguia colocar os 2 pés no degrau e o motorista fechar a porta, eu falava, hoje eu peguei o ônibus vazio, que normalmente era um pé para fora, um pé para dentro, pendurado, às vezes até na pessoa da frente, torcendo para ela não cair, porque se ela caísse eu caía junto, né? Porque a gente não tinha. Hoje as pessoas reclamam do ônibus cheio porque não tem lugar para sentar. Eu andei já num articulado na Marginal Pinheiros ali, pro lado de fora, pendurado, próximo aí início dos anos 2000 ali. Nessa época que eu fui lá no Largo da Batata, que eu trabalhei no Largo da Batata. Existia muito disso, né? Hoje a exigência dos próprios usuários, e não que eles estejam errados em reclamar, né? Não que eles estejam errados em reclamar, mas a reclamação hoje é outra. É por outro motivo. É porque outra, né? o USB, a porta USB não está funcionando. Antigamente, um motorista ele não tinha pelo, um motorista antigo não tem pelo na perna. Não tem. Porque o motorzão ali na frente arrancava todos os pelos da... Derretia, né? A gente dobrava jornal, molhava jornal e colocava ali para vedar o motor. Para vedar o capô. Você que estiver aí na praia e vê o cara que tem a perna direita dele não tem pelo e a perna esquerda é cabeludo, pode bater que tem um crachazinho de motorista de ônibus de alguma época aí. Porque, então, a embreagem, a ar, isso aí não existia. Né? A direção, quantas vezes eu ia lá na frente ajudar o motorista a virar, para poder fazer uma manobra. Uma embreagem que tinha que pisar 2 vezes, tá? Tinha que dar uma dupla embreagem ali. Tinha o botão do freio motor, que só o freio também não segurava. A maioria dos motoristas, eu aprendi, eu não sabia dirigir nem em carro pequeno. Eu aprendi a dirigir no ônibus. No ônibus. Né? Você dirigiu sem poder também no ponto final. Sem poder, com certeza. Eu também dirigi, já contei várias histórias aqui. O motorista, ele só pisava na embreagem para sair de primeira. Depois era só no tempo. O motorista que não soubesse passar a marcha no tempo, ele não ficava muito tempo, não. Que inveja. Você sabe que eu tive mania disso também, de ver. Eu tava pensando, eu acho que foi ontem à tarde, hoje de manhã, vindo com meu irmão ali que tem um pé pesado às vezes,
e dá aquela puxada, e pá, e aí eu tava lembrando dos motoristas tradicionais, esses caras pegavam, só colocava a primeira e o resto, eles mudavam a marcha num Scania 93 aqui no cotovelo, assim, ó. E era com aquela maciez, sem pisar na embreagem. E aí eu falo, nossa, que saudade daquele Fazia tempo. um balanço, não fazia um balanço. O ônibus nem Não balançava. mexia nada. Sabe que eu treinei por muito tempo nos meus carros particulares, porque eu não dirigi ônibus também, só no ponto, só fazendo manobras ou na garagem ou em pequenos trajetos, mas no meu dia a dia eu tinha mania de sair e usar a marcha no tempo, né? De cambiar o carro pequeno, carro de passeio, 1.0, 1.8, 2.0, no tempo. E às vezes dava certo, dependendo do tipo de transmissão, dava certo. Se você tiver, eu acho assim, se você tiver num local tranquilo, assim, não tiver trânsito, essas coisas, ainda dá para você praticar um pouco, Opa, não, né? Dá para no praticar tempo. um pouco. Outro dia, uma vez eu fui buscar minha filha na escola, parei em frente à escola, tá bom. Ela entrou no carro, quando eu fui pisar na embreagem, só escutei o creque, o pedal ficou lá embaixo. Ih, perdeu. Cabo da embreagem foi embora. Aí eu parei a hora. Fazer dar certo, ô Marcelão. Aí eu esperei o carro da frente sair, né? Porque tinha outros pais esperando lá, esperei o carro da frente sair, aí engatei a primeira marcha ali, Deu aquela e ele deu partidinha, aquele partida trânsito, né? forçada, pulando. Aquele trânsito, quando pegou a segunda marcha, se não tem trânsito que é próximo de casa, né? A escola, Eu vou em segunda até o final pra casa, cheguei lá, falei, não vou nem colocar da garagem. dentro da garagem, deixei o carro na rua, né? Aí no dia seguinte, é meio descidinha, já deixei na descida de propósito, né? Já Aí deixou pronto liguei, para ir no outro liguei dia. o carro andou um pouquinho, dei aquela acelerada para aumentar um pouquinho a rotação do motor, coloquei segundo, Já era. postei no mecânico, ó, Maravilha, hein? só trocar o cabo para mim aí. Que Foi, você entende? Então, mas são coisas que hoje, boa parte dos motoristas hoje, eles não conseguem fazer. É diferente. Por quê? Porque não tem nem a curiosidade. Hoje, infelizmente, eu tendo a falar para as pessoas que o motorista de ônibus, a pessoa que quer ser motorista de ônibus, fala assim: ó, você gosta de dirigir? Porque você precisa gostar. Você precisa gostar. Porque se você não gosta de dirigir, se for pela parte financeira, não vai não. Não vai não, porque além de hoje não ser tão vantajoso como era anteriormente, você vai levar uma multa, você vai dar uma ralada, você vai ver que você vai ganhar menos que cobrador. Se você é um comedor de embreagem, cupim de ferro, como eles falam, né? Aqui, Sim. cupim de aço, ou ralador de pneu na guia, aí não dá, aí vai ficar Se cara a você- brincadeira. Então você tem que gostar. Tem que amar. E hoje a pessoa passa para motorista, primeiro, eu até brinco, pessoal, a primeira coisa que ele faz é comprar um óculos escuro, Um Ray-Ban, uma capa de bolinha, capa de bolinha de madeira, e aí não ainda fala. usa bastante? Usa Marcelo? bastante, sim. E aí não fala nem com o cobrador mais. O plantonista vai entregar o relatório para ele, não, deixa o cobrador pega. A Já, gente vai preparar. já vira mala. Vamos preparar uma capa dessa de bolinha nova, da melhor que tem, para sortear para os nossos motoristas que estão inscritos aqui também. Eu não achava Já que os vira- caras não estavam usando muito ainda, né? Eu não tenho visto, pelo menos, né? Então hoje, o Alex, eu acho assim, existem muitos motoristas, mas poucos profissionais. Porque o profissional, eu falava dentro de sala de aula, né? Até hoje, quando eu vou, tenho oportunidade, eu falo. O motorista, ele não engole sapo, ele engole a lagoa inteira. Exatamente. Porque hoje a gente vê muitos sinistros, besta. Porque o carro pequeno forçou a passagem. Então pense comigo, você vai ali trabalhar 8, 9, 10 horas. O cara forçou a passagem, tudo bem, o cara é folgado. Que diferença faz você tirar o pé do acelerador e deixar ele embora? Quanto É certo. tempo você perdeu? Agora, quanto tempo você perde para discutir com ele quem está certo e quem está errado? E quanto tempo você perde da sua vida porque você leva esse estresse para dentro da sua casa? Exatamente. Às vezes chega ainda, já grita com a mulher ou acha ruim porque o trânsito é ruim. Aí o motorista precisa estar preparado para isso. Quantos colegas nossos não perderam a vida por causa de coisa besta da rua? Você não sabe se é um bandido, você não sabe se é um pai socorrendo um filho, às vezes é só um cara folgado, às vezes é só um cara folgado, mas você não sabe quem é quem. Você entendeu? Então, e outra Não sabe se é um jovem habilitado que tá ali, não sabe nem andar E direito por aí. mais, Alex, e por mais que você esteja certo, que a outra pessoa reconheça, vamos supor, a pessoa reconheceu, não, eu estou errado, eu me distraí aqui, você vai trabalhar o dia inteiro chateado. Exatamente. Você vai trabalhar o dia inteiro chateado.
Você sabe que eu dirijo muito pouco hoje em dia, não deixei de andar de ônibus, de vez em quando eu pego um ônibus que fala, eu não posso deixar de andar de ônibus para sempre, e até uma cobrança que eu faço com os profissionais do transporte que andem de ônibus, para saber, fala, você Sim, trabalha na empresa de ônibus, nunca andou de ônibus? Não, não, tem que andar. Né? E eu pego no pé do pessoal, nesses eventos que sim, eu vou mas é nas garagens necessário. aí. Da moto você foi para onde, ô Marcelão? Da moto, aí eu fui para trabalhar na parte da disciplina, atendimento ao colaborador, né? Atendimento ao colaborador, é importante falar disso, e que existe o setor de disciplina, né? Sempre existiu Sim, nas empresas, e a gente tem uma campanha aqui no canal e de orientação às empresas, a gente já conseguiu mudar de algumas empresas o título de disciplina desse setor. Porque hoje em dia, com a evolução do ser humano e a evolução de tudo no mundo, o profissional de hoje não é o mesmo de ontem, como a gente estava falando, né? E hoje em dia parece que o de antigamente, o chofer de antigamente, você chamava ele para disciplina e ele assumia o erro dele, né? Hoje em dia tá mais difícil, fala, pô, mas o cara é profissional, vai se chamar para disciplina, não é legal. Então tem esse movimento de falar, vamos mudar o nome do setor. Então algumas empresas estão chamando o setor de administração de ocorrências da operação, outras falando é uma gestão ativa, tem vários títulos diferentes para não chamar, para não ficar pejorativo a história da disciplina. Eu sou até a favor de que, eu sou conservador muitas vezes, mas tem hora que a gente precisa romper essa sim, barreira, né? Mas você trabalhou também no setor de disciplina, como eu também sim. trabalhei. É que a disciplina, ela é para quem ouve, ela soa meio que pejorativo, Exatamente, né? exatamente Então isso. é uma palavra pesada a disciplina. E no início as pessoas tinham muito aquela ideia de que chama ali só para punir, punir, Só punir, para dar punir. suspensão. E aí a gente começou a criar a ideia de que nós estamos ali para poder manter uma certa ordem dentro do que é a empresa, porque a empresa de ônibus, ela nada mais é do que uma terceirizada. Sim, Ela presta serviço para a prefeitura. Muitas coisas não é a empresa que determina, ela simplesmente assinou um contrato e precisa seguir as regras daquele contrato. E o órgão gestor exige que se faça de determinada forma. exige, controla, avalia, multa Sim, também e audita, não só exata, pela auditoria do próprio órgão gestor, como auditorias e exatamente. certificações como essas que as nossas empresas aqui participam. Então, para a gente, é o que eu colocava para todo mundo. Para mim é prejuízo eu ter que chamar um motorista e dar uma advertência ou dar um gancho. Por quê? Porque eu estou perdendo um motorista, eu vou ter que repor ele. Você entendeu? Eu vou ter que repor ele na operação. Então não é prazeroso para ninguém, nem para quem está sendo Quem chamado disciplinado, ali, chamado, nem para a gente. Porque o tempo que eu poderia estar fazendo um outro, às vezes trabalhando uma outra ferramenta, no eu melhor tenho. planejamento, Exatamente. Eu vou ver ali onde que a gente está tendo o maior número de reclamação, onde que eu estou tendo um maior número de absenteísmo. Então, ao invés de poder fazer isso, eu sou obrigado a tirar ali 10, 15, 20 minutos, meia hora para poder conversar com o operador. Então, a gente começou ao invés de simplesmente chegar lá, ó, você passou o farol vermelho, assina aqui. Ó, você fez isso, assina aqui. Não, a gente começou a trabalhar a mente do funcionário. a É, parte psicológica o que mesmo, que de entender, né, isso, exatamente, as o dores. porquê que isso é errado, né? O que que isso pode provocar mais adiante. É um trabalho mais de conscientização do que de Isso, disciplina. e sempre tem, assim, acredito que isso é natural até do ser humano, que ele sempre tem um motivo para poder fazer o que ele fez, sempre tem. Ou uma Então, desculpa, né? eu ia falar desculpa, mas eu falei motivo. Você, o motorista, você É, que diesel na veia, que é bom de desculpa quando dá aquela ralada, não dá desculpa não. Assume, fala, ó, eu mas infelizmente eu, cometi o erro. eu falo para os motoristas que o ofício do motorista é transportar passageiros com segurança, conforto e pontualidade. Qualidade. Olha só, primeiro o que que vem? A Segurança. segurança. Depois o conforto. A pontualidade é importante, todo mundo quer chegar no horário. Isso é fato. Mas todo mundo quer chegar em segurança e com conforto. Que maravilha, e você sabe que eu sempre usei, né, os 3 pilares aí que você falou,
a segurança, o conforto e a pontualidade, mas eu nunca tive essa abordagem da segurança vem em primeiro lugar, ou seja, em segundo lugar vem o conforto, em terceiro lugar a pontualidade. E é o que você falou, é importante a pontualidade, aliás, é um dos requisitos mais esperados pelo passageiro, pela pessoa que está sendo transportada ali, mas a empresa precisa colocar a segurança em primeiro lugar. Tá aí as normas, as certificações de norma ISO 39000 que não deixa a gente... E então, eu acredito, Alex, quando vem um funcionário falar comigo, não, mas o horário é apertado, se eu não passar um farol vermelho, eu não consigo fazer horário de jeito nenhum. O que eu tento passar para ele é o seguinte: hoje, o que acontece com o órgão gestor, como com a administração da empresa? A gente tem tecnologia. O que é tecnologia? Você vai sair do ponto X e você tem que transportar passageiro até o ponto Y, correto? Eu vou te dar 20 minutos, certo? Para você fazer esse trajeto. Aí, o que acontece nesse trajeto? Eu tenho lombada, eu tenho valeta, eu tenho semáforo, eu tenho pontos que eu tenho que atender, né? Aí o motorista, ele se sente, porque às vezes ele faz isso até na boa fé, querendo cumprir o horário dele. Sim. Mas aí ele passa um farol vermelho, ele pula a lombada, aí esse período de 20 minutos ele consegue fazer, meio apertado, chega lá, vira seco, mas faz. Agora, se ele parar no semáforo, reduzir na lombada, reduzir na valeta, atender todos os pontos, esperar o idoso sentar antes de dar partida, aí ele vai fazer em 25, 30. E aí ele certo? vai descumprir o horário. Vai descumprir o horário. O que eu tento passar para ele é o seguinte: se todos trabalharem com consciência, não estou dizendo para ninguém ficar amarrando a linha não para poder, Exatamente. mas se todo mundo andar com consciência, uma hora o próprio órgão gestor e a empresa ela vai perceber que 20 minutos não está dando mais tempo. E vai precisar aumentar para 30. Agora, quando aumenta para 30, você continua andando que nem doido para ficar 20 minutos, para ficar 10 minutos parado, eles vão reduzir. Então, se você tem um tempo de percurso razoável, não, anda direitinho, anda com segurança, dentro do limite, com todos os cuidados que você falou, né? Sim. Inclusive para passar com o carro numa lombada, não quebrar a mola, no embarque de um idoso, de uma mulher com criança no colo. Hoje, Alex, um câncer que existe dentro do transporte. Eu estou falando, de passageiro. Passageiro. Vou falar nem de motorista, falando passageiro. Celular. Passageiro não segura nem no balaúso. Ele fica assim, ó, hipnotizado. Aí o motorista precisa dar uma freada, ou ele às vezes esquece de uma lombada, de uma valeta, já vai o passageiro Ou o próprio um carro terceiro entra na frente de uma vez, ele precisa dar aquela juntada no freio. Então é o que eu falo, o motorista hoje, ele precisa ter esse tipo de consciência. Exatamente. Ele precisa ter esse tipo de consciência. Ele sabe que hoje os passageiros, e não adianta, a gente pode fazer campanha para os passageiros, pode fazer, mas infelizmente é difícil a gente mudar os passageiros. Então a gente tem que mudar a gente, a forma de conduzir hoje. Então, se todos tivessem essa consciência de transportar com segurança e conforto, a pontualidade, ela é reflexo. Ela é reflexo. Você sabe que o celular, você falou do celular, eu me recordei, com essa popularização da tecnologia nas frotas de ônibus, principalmente das grandes cidades, como câmeras para todo lado e tal, uma reclamação que era muito comum, que o motorista não parou no ponto, e aí a empresa instalou as câmeras, mas não divulgou essa instalação. E aí eu estava fazendo uma análise, né, dos dados, das reclamações, das ocorrências da empresa, e aí a confirmação vinha através da câmera que o motorista tinha parado no ônibus, ou no ponto, ou que ele não tinha deixado o passageiro estava com o celular e se distraía e não dava o sinal para o motorista passava. Teve casos que tinham pelo menos 2 passageiros no celular e depois quando os passou eles fizeram, perdi. Então o celular acaba sendo uma arma que prejudica, né, o passageiro, o pedestre, acho que todo mundo. O celular é bom para ser usado com sabedoria, né? Usar da tecnologia. Toda tecnologia, ela bem usada, ela é benéfica. Mas não dá para ficar só rodando o TikTok, a não ser que seja o TikTok do Pódio Bus 64, aí você pode até perder o ônibus. Esperar o próximo. Exatamente. Mas não vai dormir no ponto, mas vai no próximo.
Mas o transporte ele está em constante mudança e a gente tem que se adequar às mudanças. Exatamente. Não só a tecnologia dos coletivos, como também as necessidades dos usuários mudaram, Mudou né? tudo, Mudou né? tudo. Mas você sabe que eu gosto muito, ô Marcelo, de conversar com profissionais que têm essa bagagem, que têm essa quantidade de quilômetro rodado, como é o seu caso aí, que passou por tantos setores aí, porque assim, a gente recorda a mudança do transporte lá daquela época para agora, e a gente não pode também ser o cara que está lá com a cabeça lá atrás, a gente precisa abrir Com a mente certeza. para evoluir, né? E é isso que a gente tem tentado fazer aqui com o canal Podbus 64, de levar esse conteúdo também, não só para os saudosos ou para os antigões aí da roda, mas para os jovens que estão chegando também. Eu acho que sempre sai daqui alguns conselhos ou algum conteúdo que possa também ajudar o cara a refletir, né, no dia a dia, na carreira dele e na sua produtividade, vamos chamar assim, no transporte. E aí passou por um setor de disciplina, que já é um setor modificado, graças a Deus hoje é um setor muito mais de conscientização, de entender a dor ou a necessidade do cara. Eu costumo dizer aqui que na nossa época lá que a gente começou, o motorista não infartava dirigindo ônibus. Não. Hoje em dia acontece, né? É um nível de estresse diferente, é o celular, é o contexto do trânsito e da vida das pessoas aí. Quem está na ponta ali, no tráfego, como a gente chamava, ou na gestão da operação, precisa ter uma sensibilidade para lidar com esses profissionais hoje, né? São coisas simples às vezes, Alex, porque se a gente deixar o funcionário mais estressado do que já é o dia a dia dele, Só vai piorar. só vai piorar. Então, às vezes, coisas simples, a gente às vezes pensa que não, mas um simples bom dia que o plantonista dá para o motorista antes de entregar o relatório, de falar qual o carro que ele vai trabalhar, já faz diferença para ele. E aquela resenha também, né, o Marcelo? Tem que ter, né? A resenha da garagem. Não pode ser também um negócio frio. Sim, Bom dia, bom dia, bom dia. Não, sempre tem aquela conversa, os apelidos, é, tem aquela resenha que junta dois, três motoristas ali, ou cobradores e até fiscais, ou quando faz aquela rodinha na hora da rendição, ou na hora da refeição, isso sempre nos tem, grandes pontos. ainda mais nos terminais, né? Nos Quando terminais, junta aí muito. junta várias empresas ali e sempre tem uma resenha, né? E eu Tem. acho que ela é saudável também, não dá para ser, né? É um trabalho muito sério, Sim, né? E eu acho que até deixa os caras contar uma piadinha também, mesmo porque tem que ser leve. a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho que com a família da gente, se a gente Exatamente, for avaliar, né? exatamente. Porque a gente passa ali 8, 9 horas com um colega de trabalho. A gente perde vamos colocar 1 hora para ir, 1 hora para vir, já vai 10 horas do dia. Se a gente dormir 8, já vai 18. Então, o máximo que a gente passa é 6 horas com a família, Exatamente, a metade, pelo menos, do tempo que a gente né? passa na E se a gente tiver alguma confusão. coisa para resolver aqui e ali, passa menos ainda, Pronto, é isso né? aí. Então, a gente tem que ter um bom relacionamento. Essas resenhas são importantes, que criam um vínculo de amizade, né? Um companheirismo, Exatamente. né? Isso é Eu importante. vou deixar o último recado para os motoristas. O motorista que é profissional, gente, não anda colado. Não para no ponto. Parece que o para-brisa vai entrar dentro do ônibus, está parado na frente. É uma coisa simples relacionada à segurança. Mas os caras chegam não cabe uma pessoa ali no meio, né? Por uma questão de segurança. Eu parei num ponto agora recente, estava com a minha esposa, que você conhece muito bem, a Camila. E aí eu falo, pra que esses caras ainda fazem isso, né? Um ônibus parado no ponto, no metropolitano aqui, ou aí vem o municipal da cidade aqui do ABC. E parou, mas ele quase encostou. E eu falei, mas isso é uma coisa que não se faz mais, pô. Então, mais um recado para os motoristas. Vamos andar com cautela, com cuidado. É pouco tempo com a família que a gente tem? Sim. Então a gente tem que aproveitar o tempo. Não adianta chegar estressado, aí a mulher já está estressada também, porque é muito trabalho cuidar da casa também, dos filhos e ainda trabalhar muitas vezes. Então, para que a gente tenha uma melhor vida, você tem que chegar leve em casa, aproveitar o pouco tempo que tem com a família, então não fica causando estresse no trânsito também, não. Agora, Marcelão, para a gente continuar com a nossa viagem, que a gente está quase lá tá chegando já por 64% do itinerário já foi cumprido já. Mas vamos lá. Em que momento que você virou encarregado da operação? Ó, aí depois que fui trabalhar no atendimento ao colaborador, aí já comecei a fazer algumas funções
de encarregado, De liderança, de né? liderança, né? Boa. Porque é muito próximo o encarregado do coordenador ali de disciplina. O cara, para ser É muito o próximo, cara do né? atendimento, ou da disciplina, ou do acidente, como a gente fala, o cara, para ser encarregado, ele tem que ter passado por esses Tem, processos, né? precisa. É importante, né? Para que ele tenha, para que ele veja as coisas de outro ângulo, de outro ângulo. Ele sente, nem eu tenho, eu entro no plantão, eu sei a dor do plantão. Eu entro no COC, né, no monitoramento, eu sei a dor do monitoramento. Eu olho para os meus inspetores, eu sei a dor deles. Então, isso é importante a gente ter esse tipo de bagagem, né? E a gente ter um conhecimento mais amplo das situações que ocorrem. Porque a gente, o encarregado, ele nada mais é do que um líder que ele vai pontuando as coisas Exatamente. para melhoria, né? Então, o que que a gente procura passar para eles? Errar, nem sempre a gente vai acertar em tudo, Alex. Muitas coisas a gente vai, o que a gente não pode ser omisso, Exatamente. deixar de fazer. Isso não dá para fazer, né? A gente esperar que as coisas aconteçam sem a gente tomar uma atitude. Então, aí eu fui para encarregado por causa desse tipo de gestão. A gente começa a avaliar as situações, como que, de certa forma, as coisas estão ocorrendo, como elas deveriam ocorrer. E é uma responsabilidade muito grande, né, Marcelo? Eu vou chutar aqui. Eu sei que é mais de 1.000 profissionais, né, numa operação dessa, Sim, então é uma preocupação, porque o que a gente planeja, o que a gente organiza, o que a gente trata, reflete, né, sim. nesse transporte, que é um negócio gigante, principalmente quando a gente fala de São Paulo. Mas então, já está há quanto tempo como encarregado já? Encarregado desde a época da pandemia, 5 já vai para 6 anos. 6 anos já de 6 encarregado. anos encarregado. Eu sei que tem muita quilometragem ainda para rodar aí, espero que tenha. Pelo menos cabelo tem bastante, diferente dos caras do Podbus 64. E, e aí tem. Eu acho que o transporte precisa de bons profissionais experientes e com a cabeça aberta. Se for um cara de fé, melhor ainda, né? Porque a gente Com precisa, certeza. precisa ter a fé, cada um do jeito que preferir, mas a gente precisa de muita fé para garantir que um ônibus está transportando vidas, que não tem como mensurar o valor disso, né, e que está na responsabilidade muitas vezes do encarregado de operação, do encarregado de manutenção, o próprio motorista, está nas mãos dos motoristas. Aí a gente tem essa preocupação e sabe do valor também, e não só do valor do trabalho que é prestado no setor de transporte coletivo, principalmente em São Paulo, mas a gente sabe do valor, do propósito que a gente tem com a profissão e com as pessoas que estão ali envolvidas, né? Um cara experiente, eu teria mais uns 4, 5 podcasts desse aqui para a gente falar, mas a gente precisa finalizar daqui a pouco. Já estamos chegando quase no final ali, entrando na entrada do terminal na última viagem, aquela última viagem que você, motorista, que amarra a linha. O dia inteiro você amarra a linha, chega na última viagem, aí você pisa no pé embaixo e vai queimando ponto. A gente sabe que a gente não recomenda esse tipo de operação aqui. Deixa um abraço aí para seus amigos, conhecidos, para a família. Deixa aí mais alguma mensagem que você queira deixar. Agora eu vou deixar o volante contigo e aí depois a gente finaliza, tá bom? Tá certo. Eu só tenho a agradecer ao transporte. Minha vida é o transporte. Eu trabalhei em outros setores, mas o transporte é a minha vida. São 31 anos. Não é à toa que eu estou aqui hoje, que é algo que eu faço que eu sinto prazer em fazer, né? Eu acho que isso é o mais importante. Sem o transporte, talvez eu não tivesse nem conhecido a minha esposa, porque foi através do transporte que eu conheci a minha esposa também. Hoje eu tenho 21 anos de casado e eu falo para todo mundo que se eu pudesse casar novamente, casaria novamente com a minha esposa, porque é uma pessoa maravilhosa que está sempre do meu lado em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins, que faz parte da vida, né? Então queria deixar um grande beijo para minha esposa Sara, para minha filha Amanda, para o meu filho Marcelinho, É Marcelo Júnior? a Marcelo Júnior, Maravilha. Deus que abençoe a família toda. Um grande abraço aqui do Careca do Podbus também. E não esquece de deixar o like pro papai aí.
Aí também para as pessoas que diretamente fizeram quem hoje eu sou. Eu tive pessoas que acreditaram no meu potencial para chegar onde eu cheguei, né? Meus diretores, gerentes, todos eles me apoiaram, muitas vezes com cobrança, porque eu acho que amigo não é aquele que dá tapinha nas costas. Amigo é aquele que aponta as suas falhas para que você possa corrigir. Nem sempre a gente consegue, nós somos falhos, imperfeitos, mas uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que eu sempre me dediquei ao máximo e sempre fiz o meu melhor dentro do que eu pude, né? E a gente espera que continue aí por mais algum tempo. Que maravilha, que seja por pelo menos mais uns 64 anos aí de é o que a gente espera, né? Quem sabe a gente chega lá. Marcelão, um grande prazer ter você aqui, um cara experiente demais, um cara que diesel na veia mesmo, que teve toda a jornada pela operação do transporte. Eu acho que você tem conteúdo, muito conteúdo para entregar, apesar de já ter entregue ao longo desse tempo, tem feito isso com certeza aos seus profissionais que operam lá contigo, mas eu acho que você tem que continuar fazendo. Sabe que eu sou incentivador dos experientes passarem essa experiência para os jovens profissionais, e eu fico feliz demais. Um cara que tem parceria já há muito tempo, né, de longo tempo com as empresas de São Paulo lá. Deixar um grande abraço para todos os profissionais lá, diretoria, gestores e motoristas, e quem está inscrito no canal, melhor ainda, quem não está inscrito, a gente precisa ficar pedindo sempre. Então, você vai compartilhar esse vídeo aqui, vai falar para os caras, se inscreve no canal, porque a gente precisa disso, é o nosso combustível para a gente continuar gerando esse conteúdo. E para mim, o propósito do nosso canal está abençoado, porque quando a gente criou isso aqui com uma brincadeira, depois eu entendi que nosso primeiro propósito era mostrar o quanto de gente boa e profissional tinha dentro do nosso setor, que é tão mal falado pelas mídias aí, pelas televisões abertas aí. Grande prazer ter você. A partir de agora, traga quem você quiser aqui. Já tem o bilhete VIP aqui da nossa viagem no Podbus 64. Que Deus abençoe demais a sua jornada, né, o seu propósito, a sua família, os passageiros lá, que são muitos passageiros transportados, e todos os profissionais envolvidos. Agora a gente precisa virar reservado, fechar a porta, soltar o maneco e para o próximo episódio. Eu vou só pedir para que vocês que estiveram com a gente até aqui, entra aqui na descrição do vídeo e você vai ver os nossos parceiros do canal, SCT Germany, os caras que fazem o líquido de arrefecimento, o fluido para o radiador, para você não andar com o ônibus fervendo. Vink Chemicals, que faz o biocida para equilibrar o diesel armazenado aí na sua garagem. Tesla Mecatrônica, que faz o reparo aí dos módulos eletrônicos tão problemáticos, a gente sabe, aí nas grandes empresas. E Fretatec, solução total para o seu fretamento. Agora a gente fecha a porta, solta o maneco, vamos para o próximo episódio. Antes, eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Deixa o tchau lá e vamos para o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado a você. Esse é Podbus 64.